Então... vais concorrer à magistratura. Vou. É uma coisa na qual tenho pensado seriamente e uma coisa que eu sempre quis. E porquê agora? Porque não agora? O Duarte finalmente percebeu que o pai dele e eu vamos percorrer caminhos diferentes e se tive de pôr tudo em questão, por que não isto também? Não me agrada. Oh, Raul... Não me agrada, pronto. Raul, o escritório não vai propriamente fechar porque eu saio. Nós tínhamos depositado em ti muitas esperanças, Isabel. Já não basta o Pedro ter concorrido a bastonar e agora mais isto. Acho que devia... Importas-te? Eu lamento imenso, mas o resultado da votação deve estar quase a sair. E desculpem lá, com o devido respeito, eu acho que tenho que estar contactável para saber se vou ser o próximo bastonário ou não. Pode ser? Pronto, já chega, ok? Esta sociedade tem regras próprias e princípios a manter. Estamos numa reunião de trabalho, é isso que vamos continuar a fazer, ok? Como é que está ao caso do músico famoso, o Adriano Góis, não é? Exatamente. Eu tenho uma reunião preparatória com ele hoje. Para quem não sabe, ele é acusado do crime de omissão de auxílio após um acidente. E tens toda a legislação que precisas? Sim, a questão complicada aqui é que ele está sob pena suspensa, condenação por posse de drogas e agressão. E se ele for condenado, a coisa complica-se. É para garantirmos que isso não acontece que estás tu a tratar do caso. Temos aqui, Sofia, um caso de família. Como é que está o processo que tu andas a tratar? Está complicado. Eu estou a tentar chegar a acordo com a mãe do falecido marido da minha cliente que se recusa a deixá-la continuar a viver na casa que era da família. E pronto, bastaram 5 minutos para resolvermos todos os problemas que tínhamos para resolver. Quanto aos outros assuntos... Sim. Com licença, o Dr. Pedro pediu-me para se chegasse algum fax com urgência para entregar. Então. Pedro? Perdi. Pedro? Agora não, doutora Helena, por favor, agora não. Mas não achas que devíamos... Deixa-o lá. Ele nunca soube perder, fosse o que fosse. Está bem. Mas quer ele queira, quer não, nós precisamos de falar. Lá estás tu. Os três, Raul. Doutora Sofia, chegaram flores para si. Flores? Sim, do Dr. Ismael Borges. Julia, ponhas aí numa jarra qualquer de escritório que eu não tenho tempo, tenho de ir ter com a minha cliente. Posso-lhe oferecer alguma coisa para beber? Um aperitivo? Não, eu não bebo desde que cumpri o programa de reabilitação. Nem uma água? Nada. Bom, então vamos direto ao assunto. Em relação ao acidente, eu acho que não há grande problema. Não só pelas circunstâncias em que aconteceu, mas também porque as análises provam que você não estava sob o efeito de nenhuma substância ilícita. Como eu lhe disse, a mulher simplesmente atravessou-se à minha frente. Sim, certo. O problema é que nós estamos perante uma queixa de omissão de auxílio. E eu pedi ao meu colega para ficar por lá, para ligar para o 112, o que queria que eu fizesse. Mas você é que vinha a conduzir. Você não saiu do carro para ver como é que estava a senhora Filipa Moraes? Ouça, mas faz ideia do que é que eu passo todos os dias quando as pessoas me reconhecem? Eu imagino. Não imagina não. É que ser uma figura pública implica ter toda a gente a olhar e a julgar tudo aquilo que fazemos. Especialmente hoje em dia, que o pessoal tem telemóveis e máquinas de filmar e eu sei lá mais o que é à mão. E você sabe bem do meu problema, eu estou com pena suspensa. Quer dizer, logo agora,
que venci o alcoolismo, venci as drogas, convenço a minha mulher que temos um futuro pela frente, acontece-me isto. Quer dizer, eu fico lixado. Mas você não tem assim tanto a temer, não é? Olha, mas o doutor sabe tão bem como eu que neste país somos muitas vezes condenados na praça pública mesmo antes dos julgamentos começarem, não é? E eu não podia deixar isso acontecer. Mas a pessoa que ia comigo ligou para o 112. Eu deixei-o lá para se assegurar que o assunto ficava esclarecido. Epá, e mesmo antes de me vir embora vi que estavam mais pessoas a chegar ao local, por isso... Os factos são o que são. Agora nós temos que lhe dar um enquadramento, uma razão de ser, percebe? Sim. Pronto, então vamos recapitular os factos um por um. E não nos vamos preocupar com o que pode acontecer se vier a ser condenado. Até porque é por causa disso que estamos cá, para evitar que seja condenado. Sim. Doutora Helena, sinceramente, eu não percebo qual é que é a necessidade desta conversa. Não adianta vires com a tua fleuma e indiferença para cima de nós. Todos percebemos que não ficaste bem. Não espera que eu ficasse como? Ciente que não ias ganhar. Ciente que por mais que te esforçasses, por mais apoios que encontrasses, tu és ainda um pequeno peixe num mar de tubarões velhos. Experiente. Velhos. Mas eu vou combater isto e vou tentar perceber o que é que aconteceu. Só tens que perceber que perdeste e que não és infalível. Isso serve-me para quê? A dedicação que entregaste a este combate mostraram uma outra faceta tua, Pedro. Eu sempre fui combativo, doutora Helena. Sim, por lucros, por melhor posição. Mas agora tu bateste por ideais, por princípios. Serve de alguma coisa se eu disser que acho que ela tem razão? Pedro, isto não é o fim do mundo, até porque eu estou a pensar que se um dia eu deixar este escritório, tu podes continuar o nosso trabalho. Isso significa muito para mim, sinceramente. Muito obrigado. Bom, mas agora, se não se importa, eu tenho mesmo que ir. Com licença. Peço imensas desculpas, doutora. Não tem importância. Eu sei que neste tipo de negócios todas as oportunidades para abrir são poucas, não é? Exato. Como se diz por aí, a crise. O que tem vindo ainda a piorar a sua situação, não é? Sim. Com a morte do Hugo, tudo o que me resta para criar as minhas filhas é, de facto, o que eu ganho aqui nesta esplanada. E como é que elas estão a reagir a isto tudo? O Hugo podia não ser o pai delas, mas elas gostavam muito dele. Pediram-nos para nos casarmos porque adoravam a ideia de nós sermos felizes. Este último mês tem sido terrível. Tem alguma ideia de porque é que a mãe do Hugo lhe está a fazer isto? Sim. Ela nunca viu com bons olhos o facto de nós vivermos juntos. Posso dizer-lhe que ela é uma mulher com ideias fortes, só para não chamá-la de teimosa. Acha que isso tem a ver com o facto de ter duas filhas de uma relação anterior? Sim, é isso. Aquela mania dela de achar que eu quero tirar-lhe os bens da família. E, sabe, o Hugo era filho único e depois com a morte do pai tudo se tornou pior. Pois o problema é que a casa está só em nome do Hugo. E no caso de morte e ausência de cônjuges, os bens revertem a favor dos ascendentes, ou seja, da mãe. Há quanto tempo é que viviam em união de facto? Há 7 anos. 7 anos? Mas a lei dá-lhe direito a viver mais 5 anos na casa. E direito de preferência no caso de venda ou arrendamento. E isso quer dizer que é escusado irmos a tribunal? Não. Quer dizer que a mãe do Hugo tem alguma coisa na manga. E que eu tenho que descobrir o que é, antes ou na eventualidade de irmos a tribunal. Pode contar comigo. Tudo o que eu quero é que me seja reconhecido o direito àquela casa que era nossa. O que é que se passa, Beatriz? Sente-se bem? Não, eu estou bem. Isto é muito trabalho, muito stress. E agora o constante medo de ser posta na rua. Esteja descansada que nós vamos resolver isso. Júlia, por favor, podem ver se os processos que estão aí indicados estão no arquivo.
Claro que sim, é para já. Já agora, não chegou nenhuma carta para mim de Bruxelas? Não, que eu saiba não, mas fique descansado. Se chegar alguma coisa, eu comunico imediatamente. É algum Obrigado. Cliente em particular? Não, é um contacto meu. Ok, eu trago já os processos, com licença. Problemas no paraíso? Não, é este caso que eu tenho agora com o rocker famoso. Bom, há algum tempo que eu não sei nada do William. Sabes que o Afonso esquecia de mim por estar tão concentrado no trabalho. O que é que queres que eu te diga? Os homens são todos iguais. Desculpa, isto é um bocado... No problem. E a magistratura é mesmo isso que tu queres? É, acho que sim. Sabes que eu ao princípio achava que isto era um sonho do meu pai, que literalmente me empurrou para o direito, mas houve muitas mudanças na minha vida e algumas lições. E acho que há coisas na vida que nós queremos mesmo, mas não temos coragem para lutar por elas. E a magistratura é uma delas. É sim. Agora, passar no exame é que não vai ser tão fácil. Então, o discurso é esse. Claro que vai ser fácil. Tu és brilhante, por isso vai correr bem. Palavra de honra? Palavra de amigo. Aqui está o que me pediu, doutor. Isto, Muito obrigado. nada. Vasconcelos, vir aqui assim. Oi, amor. Não, vais ter que esperar mais 10 minutos. Tu sabes perfeitamente que eu não posso Olá, sair. princesa. Tenho os tipos da revista todos A perna. Se esperam. Claro que esperam, que remédio têm eles. Mas sabes como é que são os jornalistas? Se não chega a tempo, começam logo a inventar algo só para chatear. Tá. Francisco, desculpa. Deixa estar. Eu que é não isso? ponho- Peço imensa desculpa, a sério, que estupidez. Tá bem, meu amor, tá bem. Vê lá para onde é Pronto, que eu andas. tenho paciência. Até Francisco. Boa tarde. Helena? Ainda cá estás? Pois, alguém tem de zelar pelos interesses desta sociedade. Um vereador cancelou a partida de golfe. Sabes que os políticos são uma classe muito corajosa quando discursam as suas demagogias em público, mas tornam-se uns cobardes quando tendem a enfrentar o as dos Greens. Que amanhã às... E sobre aquela conversa com o Pedro? Sim. O que é que tu querias dizer com aquilo de renunciares à sociedade? Um dia... Um dia, Sim, nada é eterno, não é? claro. Mas eu tenho direito. Até amanhã, Raul. Pode sentar-se. Tendo o arguido abdicado de responder neste momento à acusação contra si deduzida, vamos então dar início à fase da produção de provas. Senhora Filipa Moraes, na noite do acidente, pode nos descrever como é que tudo aconteceu quando o seu veículo foi atingido pelo do arguido? Sim. Devia ser por volta da 1 da manhã e eu circulava na faixa da esquerda dentro dos limites de velocidade estabelecidos na avenida em que tudo aquilo aconteceu. A dada altura, uns metros mais à frente, eu decido virar para uma transversal à direita, faço o pisca, certifico-me de que não vem ninguém e quando inicio a manobra, já com o carro na perpendicular, o arguido aparece em excesso de velocidade e bate-me com tanta força que o carro foi arrastado por uns 10 metros, aproximadamente. Ele vinha ultrapassar os veículos à direita quando lhe embateu? Exato. E como é que ficou depois do embate? Fiquei assustada e ensanguentada, até porque o vidro lateral partiu-se, cortou-me e eu entrei em choque. E onde é que estava o arguido quando entrou neste estado? Estava mesmo à minha frente. Ele viu tudo o que se estava a passar. E qual foi a reação dele? Ele viu o estado em que eu estava e simplesmente fugiu e deixou-me ali. Embora o relatório médico
conste no processo, podíamos precisar exatamente qual foi o diagnóstico. Diagnosticaram-me cefaleias, dores na coluna torácica e no hemiotórax esquerdo. E, em consequência disso, resultou algum prejuízo. Sim, eu tive que tirar 15 dias por doença no emprego, porque as dores eram tantas que me incapacitavam de exercer as minhas funções profissionais. Senhora Filipa Moraes, muito obrigado. É tudo meritíssimo. Senhora Filipa Moraes, parece-me estar bem a par tanto da linguagem de tribunal como de procedimentos e preceitos legais. É, apesar de eu não exercer, eu tenho um curso de solicitadora. Ai, sim. E nesse curso não lhe ensinaram que as leis são universais e que se aplicam a todos, mesmo as de trânsito? Como? De acordo com o mapa municipal que consta do plano diretor rodoviário, a perpendicular para onde queria virar é uma via de transportes públicos. Transportes públicos e trânsito local. Tem residência no local? Não, mas regra geral, toda a gente usa aquelas vias. Regra geral, também há muita gente que comete crimes e isso não os torna lícitos, pois não? Diga-me uma coisa, não considera que a sua manobra foi perigosa? Não me parece. Ele é que devia ter tido mais atenção, não é? Em relação à velocidade a que seguia o Sr. Adriano Góes, em que é que se baseia para dizer que ele ia com excesso de velocidade? Pela força do impacto e pela forma como ele ultrapassou todos os veículos que circulavam à direita muito rapidamente. Corrija-me se eu estiver errado, mas disse há pouco ao meu colega que circulava pela faixa da esquerda antes de decidir mudar de direção. Porquê é que ia na faixa da esquerda? Ultrapassou um veículo? Sim, mas... Sim, mas dentro dos limites de velocidade, certo? Eu pergunto, porquê é que o Sr. Adriano Góes não pode ter feito o mesmo? Se calhar ele não vinha assim tão depressa e o único perigo foi a manobra que a senhora executou. Não. Não. A pancada não era de quem vinha devagar. Pois, mas não nos pode dizer ao certo a velocidade, pois não? Diga-me outra coisa. Depois do embate, não foi ter consigo a pessoa que acompanhava o Sr. Adriano Góes? Não sei bem, sei lá. A dada altura era imensa gente à minha volta, mas de qualquer das maneiras era ele que tinha que ter lá ficado, não é verdade? Afinal era ele que vinha a conduzir. E para além do mais, umas horas antes eu tinha-lhe dado uma tampa num bar, portanto eu acho que isto foi tudo uma vingança. É tudo meritíssimo. Fica bem, princesa. Telefone-te logo a seguir às filmagens, está bem? Tá. E aquela nossa conversa sobre o nosso fim de semana romântico num hotel perdido em Trás-os-Montes? O que é que tem? Era a sério. Claro que é sério, princesa. Eu devo ter esse fim de semana há tanto tempo, não devo? Sim. E é sem paparazzi, sem chamadas de realizadores, nem poses com atrizes para as revistas. Prometes? Prometo. Pelo nosso amor. Pode agarrar o elevador, por favor. Júlia, toma nota das chamadas que fazem para mim e diz aos meus clientes que eu ligo pessoalmente ao final do dia. Se alguém da sociedade perguntar por mim, eu fui fazer o teste da magistratura. A sério? Sim. Desculpa, eu sei que não tenho nada a ver com isso, mas como não me tinha dito que era tão cedo... É melhor assim, é melhor assim. Doutora, boa sorte. Obrigada. Obrigada por me teres ajudado a trazer isto do arquivo. Isto é a jurisprudência que me vai dar imenso jeito no caso que estou a preparar. Aqui? Sim, pode ser aí. Pronto, entregue, minha donzela. Permiti agora que o vosso cavaleiro branco receba a tão esperada recompensa. Percebo agora o que é que os cavaleiros brancos têm de ser tão castos e virtuosos. Para só aguentarem tão escassa recompensa. Desculpa, é que eu hoje estou esquisita. Posso perguntar porquê? É este caso que eu tenho de preparar. Tenho uma conferência com a outra parte daqui a bocadinho. Já te tinha dito. Só isso? Ok. Eu não tenho tempo para conversar agora. Não, é como o presente para resolver estas situações, vá. Dispara, força. Eu descobri... Eu soube das tuas infidelidades quando foste casado. Eu não estou...
Eu não queria... Eu não quero uma pessoa assim na minha vida. Não achas que estás no mínimo a precipitar-te, não? Talvez esteja. Eu não tenho tempo para conversar agora. Tenho este trabalho todo para preparar e não poder... Eu sei que nós temos de falar, só que vamos falar depois, está bem? Pronto. Sei lá, o que é que se passou? Olha, eu nem estava a reconhecer. Não estava a reconhecer, o que ela disse é verdade. É mais ou menos. Mais ou menos. Sim ou não, sei lá, eu não estou aqui para perder o meu tempo. Pronto, então é assim, a verdade é que a senhora realmente estava no bar, mas foi ela que veio ter comigo para pedir um autógrafo e depois... Olha, que me convidou para umas Isso muda cenas. tudo. Isso pode indicar dolo, intenção da sua parte por trás do acidente, percebe? Assim, eu já lhe contei tudo como se passou. Eu já nem sequer costumo sair. O Rui convidou-me porque precisava de falar, eu fui... Rui, ele estava lá, ele ouviu a conversa. Ele estava lá, sim. Ouça, tem que acreditar em mim. Eu sou um homem de família e foi isso que viemos cá provar ou não? Bom, talvez não esteja tudo perdido, mas eu não quero mais surpresas destas. Senhora doutora, na qualidade de representante da seguradora do Sr. Adriano Góes, como é que justifica este pagamento à minha cliente? Por ordem direta do segurado, que nos mencionou ter estado envolvido num pequeno acidente e que queria que tratássemos de tudo com a outra parte. Mas esse tipo de procedimento não é muito comum, pois não? Não, de facto não. Aliás, a nossa empresa ofereceu-se para avaliar de quem era a culpa neste acidente, mas o nosso cliente limitou-se a dizer que pagaria, fosse o que fosse. Muito obrigado. É tudo meritíssimo. O Sr. Adriano Góes mencionou porque é que gostaria de manter a confidencialidade neste caso? Não, mas nós temos uma cláusula nestas apólices com celebridades que prevê isso mesmo. Porque normalmente pessoas como ele são culpadas? Não, precisamente porque quando consta que se trata de uma pessoa famosa, há quem procure arrastar estes casos na imprensa, nos tribunais. Por isso, normalmente pagamos, mesmo quando não existe culpa provada e mediante pedido destes clientes VIP. Só mais uma coisa. Em alguma fase deste processo, o Sr. Adriano Góes lhe declarou ser culpado? Não. Muito obrigado. É tudo meritíssimo. Doutora, a sua constituinte menciona que viveu em união de facto com o filho da senhora Dona Ana Paula durante os últimos 7 anos, certo? Certo. E a lei concede-lhe, como sabe, direito de habitação, certo? No caso da casa ter sido dele durante todo esse tempo, certo? Mas a casa era dele, certo? Na verdade, ele tinha apenas direito de usufruto, concedido pelo pai enquanto este era vivo, pertencendo-lhe só por herança quando da data da sua morte, há 2 anos atrás. 2 anos? Então isso quer dizer que os teus dias de oportunista chegaram ao fim, minha linda. Desculpa, eu não vim aqui para ser insultada. Insultada fui eu, durante todo este tempo, em que fizeste o meu filho virar as costas à verdadeira família. Não, ele não lhe virou as costas. Foi a senhora que lhe virou as costas quando ele decidiu ser cozinheiro, que era uma coisa que ele adorava fazer, em vez de ser feirante para toda a vida. E fica sabendo que foi a feira. Foi a feira que pagou as telhas que te abrigam a cabeça. Minha menina. Por favor, já chega. Chega sim. Tudo o que eu quis na minha vida foi cuidar do meu único filho. E nem isso pude fazer. Por causa da zanga que esta rapariga arranjou entre nós. Eu nunca o virei contra si. Não percebe isso. Eu também sou mãe. Olha, o pior de tudo, Sr. Doutor, o pior de tudo é que só me contactou quando ele já estava morto. Não deixou a mãe despedir-se do próprio filho. Eu tentei. Só que estava fora e ele nem sequer me quis dar o seu contacto. Ouça, foi muito repentino. O acidente foi... Por favor, a Beatriz não se está a sentir bem. Sim, nós falamos depois. Mas ou a sua cliente abandona voluntariamente a casa ou vamos a tribunal. Olha, não se esqueça, o documento é seu. Obrigado. Beatriz, quer um copo de água? Se faz favor. Beatriz tem que tratar de si. Não, isso... Tem de se alimentar.
Para que é que eu quero o biquíni? Para que é que se quer um biquíni, prima? Para vestir, não? Ai. Sim, mas eu agora não posso falar disso. Mas eu não posso falar agora. Sim, depois falamos. Tá bem? Sim, olha, faz uma coisa. Põe o biquíni a jeito, que eu, quando sair daqui eu passo aí, tá bem? Tá. Não posso falar, chata. Tchau. Doutor, eu peço desculpa, eu não o queria incomodar durante a hora do chá. Não incomodas nada. Não chegou nenhuma carta ou telefonema para mim? De Bruxelas, quer o doutor dizer? Sim, Bruxelas. Não. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Então, como é que correu o teste da magistratura? Teste? Já fizeste o teste? Ai, desculpe. Não faz mal, não tem problema, Júlia, já não é segredo. Fiz sim, fiz hoje. Já contei ao Raul e à Helena. E então, e como é que correu? Correu melhor do que eu esperava, mas pior do que eu gostaria. Com licença. E agora? Agora é lotaria do costume. Vamos ver o que é que acontece. E tu, pareces um bocadinho triste. O caso não está a correr bem? O caso? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, boa sorte para a tua lotaria. Obrigada. O que estás aqui a fazer? Essa coisa que eu aprendi foi que nunca devemos esperar para dizer aquilo que nos vai cá dentro, sob pena de nos arrependermos para o resto da vida. Isso é por causa da conversa que tivemos hoje de manhã, Tu não tens de justificar. Tenho. Lamento. Lamento, mas tenho de explicar o que se passou. Tenho de tornar isto uma coisa importante. Afinal de contas, é isso que tem vindo a massacrar este tempo todo, não é? Diz-me uma coisa. Sinceramente, nunca na tua vida, eu não estou a falar quando eras miúdo, estou a falar agora, recentemente, nunca na tua vida te arrependeste de alguma coisa que tenhas feito? As pessoas são o que são. As pessoas evoluem, as pessoas aprendem com o tempo. É isso que nos torna melhores pessoas hoje do que éramos ontem. Ouve, eu não vou pedir desculpa pelo meu passado. Não vou. Mas quero que saibas que o que aconteceu em circunstâncias e numa vida que não tem nada a ver com aquilo que eu sou hoje. Pensa nisso. E se tiveres alguma coisa para me dizer, sabes onde é que me podes encontrar? Bom dia. Bom dia. É quase boa tarde. Não achas que estás a dar-te alguns luxos e excessos que podem ser perigosos para os trabalhadores desta sociedade? Ai, Raul, hoje não. A esta hora não. Poupa-me. Como não? Eu acordei demasiado mal disposta. Tenho muitas coisas para fazer. Poupa-me. Vá lá. Os nossos tete-a-tete estimulam-te? Ou tu és assim tão diferente de mim? Lembras-te quando nós... Oh, para, por favor! Para de portar como uma criança inconsciente. Tu pensas que o mundo inteiro está concentrado nas tuas piadas e nos teus joguinhos, é? Calma. Nós estamos cá há muito pouco tempo para perder com estas infantilidades. Não percebes? Abre os olhos. Acorda.
É a sua filha? É a mais nova. Ela hoje não teve escola. Eu achei que era melhor ela estar aqui comigo do que passar mais um dia fechada em casa com tudo isto que se passa. Pois isso faz-lhe bem apanhar ar. E uma coisa, doutora. Aquilo que o advogado lhe disse sempre se confirma? Infelizmente, o documento que me facultou é um registro de propriedade que prova que o Hugo só era proprietário da casa há 2 anos, o que não lhe dá, de facto, o direito. Já percebi, não precisa de mais nada. Logo agora, como se não bastasse o que se está a passar. Tenha calma. Desculpe. O que é que me ia dizer? Eu estou grávida. Grávida? Sim, 3 meses. Não imaginava, porque eu sempre fui muito irregular e... É do Hugo? É claro. Nós, a última vez que estivemos juntos foi 1 ou 2 dias antes do acidente. Está tudo bem? Tá. A médica diz que sim, diz que as minhas dores vão passar e está tudo bem com o bebê. E quer continuar com essa gravidez? Sim. Quero, eu vou ter este filho. Era tudo o que o Hugo mais queria. Ótimo. Porque isso aumenta exponencialmente as hipóteses que temos de discutir o processo. Sim. Raul, eu queria pedir-te desculpa. Eu tenho andado muito nervosa e não devia ter falado assim. Deixaste cair isto. Helena, isso que me andas a esconder, isso que tu tens, é grave, não é? Sabes do que é que eu tenho mais saudades? Do nosso primeiro escritório. Das correntes de ar. Não, isto aqui tem muitas janelas, mas parece que a gente sufoca, não é? Helena. Diz-me a verdade. Cancro. Cancro no útero. Mais um ano. Que disparate! O cancro hoje em dia é curável. Eu conheço muita gente que teve cancro e que hoje é sangue mampeiro. Estou farta. Estou mesmo farta. Eu há muito tempo que estou a lutar com isto sozinha. Estou farta. Nós depois falamos. E eu preciso de pensar. Eu preciso de pensar. Senhor Crespo, pode dizer-nos onde se encontrava na noite quando tudo aconteceu? Eu tinha acabado de sair de um bar e caminhava no passeio do outro lado da rua quando vi o carro do Sr. Adriano Góis bater no carro da senhora. E o carro do Sr. Adriano Góis circulava em excesso de velocidade? Bem, não me parece. Sabe, é difícil. Há um semáforo aqui a 100, 200 metros do local, portanto não me parece que pudesse vir com grande velocidade. Pode também elucidar-nos sobre o que aconteceu depois dos veículos se imobilizarem? Sim, o companheiro que vinha com o Sr. Adriano Góis telefonou a alguém, eu lembro-me bem de ter visto isso. Depois começaram-se a juntar pessoas e só aí é que o carro arrancou. Pessoas e vindas de onde? Dos bares ali de perto. Aquela zona é muito movimentada, mesmo de madrugada. Já agora diga-me outra coisa. Pode dizer-nos quanto tempo a condutora do carro ficou sem ter gente por perto? Bem, não sei, mas... não mais de 1 minuto. Começou a juntar-se gente e só depois é que o carro arrancou.
Confirma, portanto, que o Sr. Adriano Góis só arrancou depois de ver que havia gente por perto. Mas... Muito obrigado. É tudo, Natíssima. Sr. Crespo, mencionou no seu depoimento que viu alguém do carro telefonar e aperceber-se da chegada de mais pessoas. Sim. No entanto, era de madrugada. Certamente estava escuro. Tinha certeza que viu tudo assim tão bem? Sim. Acho que sim. Então, diga-nos, o Sr. Góis, o condutor do carro que bateu no carro da Sra. Filipa, saiu do carro em algum momento para certificar-se do estado da senhora ou chamar algum dos presentes, como o senhor, por exemplo, para prestar qualquer auxílio? Bem, ele não. Muito obrigado. É tudo, meritíssima. Sr. Rui, quanto ao que se passou, já ouvimos o seu ponto de vista, que confirma que o Sr. Adriano Góis não vinha em excesso de velocidade e que foi você mesmo que telefonou para o 112 a pedido do Sr. Adriano Góis, certo? Foi isso mesmo. O Sr. Adriano Góis pediu-lhe mais alguma coisa? Sim. Pediu-me para ficar lá, ver como estava a senhora e para resolver a situação sem grandes alaridos. E ficou porquê? Sim, fiquei. Porque sei bem como são estas coisas, quando figuras públicas, como é o caso do Adriano, são reconhecidas em cenários destes. Eu fiquei porque o Adriano teve receio de ser reconhecido, sim, mas também porque ele queria ter a certeza que a senhora era auxiliada. E foi. Eu perguntei a uma das pessoas do INEM para onde a iriam levar e acabei por apanhar um táxi e ir ao hospital. Eu até fui assistido. Porque comecei a sentir umas dores no peito, na pele, e vi que estava vermelho. Disseram que era por causa do cinto de segurança. Eu tenho aqui o papel do hospital com o meu tratamento naquele dia. Meritíssima, a defesa requer a Vossa Excelência que o documento que a testemunha ora exibe em tribunal seja junto aos autos por se revelar de extrema importância para o apuro da verdade. Sr. Oficial, importa-se-me trazer esse papel, por favor. Sr. Procurador, há alguma oposição quanto ao pedido de junção desse documento? Nada a opor. Muito bem. Sr. Oficial, faça constar que se defere o pedido da defesa e é junto este documento aos autos. Sr. Doutor, mais alguma pergunta a fazer à testemunha? Sim, meritíssima, há ainda um ponto em aberto que eu gostava de esclarecer, que tem a ver com o encontro entre o Sr. Adriano Góis e a Sra. Filipa 40 minutos antes num bar. Confirma isto? Sim, eles conversaram um pouco, nada mais. Diga-me outra coisa, a conversa pareceu-lhe íntima? Ou melhor, deixe-me reformular a pergunta. Pareceu-lhe que o Sr. Adriano estava a tentar seduzir a Sra. Filipa? Nada mesmo. Aliás, pareceu-me o contrário. Eu tinha ido ao bar e quando voltei o Adriano queria sair porque tinha mais uma fã maluca à perna que eu estava a perseguir com conversas e convites. Tem certeza? Absoluta. Eu ajudei-o na desintoxicação que fez o ano passado e este Adriano é um homem novo que evita as confusões como a que descreveu. Muito obrigado. É tudo, meritíssima. Quanto ao acidente, o Sr. Rui disse que se assustaram, pois quando se aperceberam, já estavam praticamente em cima do carro da Sra. Filipa, certo? Sim, nós não esperávamos que ela fizesse aquela manobra naquele sítio. No entanto, defende que vinham numa velocidade moderada. Sim. Tanto quanto me lembro, sim. E mesmo assim, numa avenida daquelas, foi o suficiente para se assustarem quando viram um carro virar para uma perpendicular ao ponto de não conseguirem travar a tempo. De facto, àquela hora e no meio da conversa, nós não esperávamos. Mas depois do embate, confirma que o Sr. Góis foi-se embora sem sequer sair do carro, não foi? Eu fiquei lá. Não foi isso que perguntei. Era o Sr. Góis quem conduzia, não saiu do carro, nem ficou lá e foi-se embora. Não foi? Foi. Mas a senhora... Quanto a outra questão, a do bar. Sim. Achei peculiar o senhor refutar a versão atestada pela minha cliente, quando, na verdade, estava no bar a pedir uma bebida. Diga-nos. Nunca os ouvi falar, pois não. A única versão que pode defender é a que lhe foi contada pelo seu amigo, não é? E que razão tinha eu para duvidar dele?
Não tenho mais perguntas, meritíssima. Sabe o que é que já passamos É juntos? tudo. As perguntas já terminaram. Muito obrigada, pode voltar ao seu lugar. Não te sabia um apreciador de whisky. Não sou? Dia complicado? Mais ou menos. O caso. Tenho um cliente famoso que toda a gente anda a tentar tramar e. And it's just the beginning. Problemas do coração. Problemas do coração. Do coração, do fígado, dos pulmões. Às vezes parece que os problemas vêm de todo lado ao mesmo tempo, não é? É. Então, andas a esconder-te de mim? Estava distraído, desculpa. Quer dizer, andaste este tempo todo a querer conversar e agora que sabes tudo, andas a esconder-te. Desculpa, mas eu não estou preparado para este tipo de conversa. Agora não. Tudo bem. Eu tenho é que dizer que vou deixar a sociedade e não vou voltar a trabalhar. O quê? Vêm aí grandes mudanças, Raul. Eu lamento muito, mas não vou poder continuar a ajudar-te. Como sempre fiz. Era mesmo difícil, mas pronto, agora estou à espera da resposta. Vamos ver. Bom dia, Juliana. Bom dia, doutoras. Bom dia, Bruno. Bom dia. Olá. E estás preparada para ir para onde te mandarem e recomeçar uma vida de novo? Mas sabes que eu já não tenho muito medo da mudança. Pior é quando tens medo de mudar porque estás presa ao passado. Eu sei que não. O que é que foi? Disse alguma coisa com piada? Com piada, não. Certa? Já percebi que daí não tiro mais nada. Pelo contrário, a Júlia é mais fácil de perceber. Está a chegar o fim de semana romântico com o teu namorado, não está? Sim. E então? Júlia, está aqui a correspondência toda para mim. Está. Então, se me permitem, eu vou andando. Ainda tenho umas coisas para fazer. Pois é. É um fim de semana grande, sem entrevistas, sem fotógrafos, sem casos, sem trabalho. Mal posso esperar. Bom. Eu tenho algumas questões a colocar ao arguido, meritíssima. Pode fazê-lo diretamente. Muito obrigado. Sr. Adriano, nós já ouvimos as testemunhas, mas para nos esclarecer melhor, conte-nos como tudo aconteceu. Sim, eu, tal como já foi aqui dito, realmente tenho um passado do qual não posso orgulhar. E que, inclusive, no caso de incorrer em algum crime, pode levar para uma pena de prisão. E foi por isso que abandonou o local? O que é que eu podia fazer mais? Assim, este acidente aconteceu porque esta senhora virou numa rua que não podia. Eu assegurei que o meu amigo ficava no local, ele ligou para o 112, resolveu a situação, estava mais gente a chegar. Quer dizer, uma pessoa como eu, perante um caso deste mediatismo, eu queria era sair dali o mais depressa possível. Bem, claro, tendo a certeza que a senhora não ficava sozinha. Isto com a certeza de que a culpa do acidente tinha sido da senhora Filipa. Exato.
Em relação ao encontro no bar, pode também esclarecer-nos sobre isso? É assim, isso nada mais, nada menos do que o resultado daquilo que eu digo sempre. Que a fama e o reconhecimento público podem ter muitos pontos positivos, mas não há ninguém a aproveitar-se disso. Quer dizer, este acidente foi um mero acaso, nada mais. A minha constituinte espera que a razão para a marcação desta nova reunião seja de combinar uma data para que a senhora Beatriz abandone finalmente a casa que lhe pertence pela morte do filho. Na verdade, eu marquei esta reunião para dar uma boa notícia. Doutora, com a morte do filho da minha constituinte, todos os bens revertem naturalmente a ela como única ascendente viva. E no caso de haver descendência? Como? No caso do seu filho ter deixado um filho. Um filho? Não percebo. A minha constituinte está grávida. A concepção deu-se poucos dias antes do acidente. Esta criança nem sequer nasceu, como é que... Estamos a falar da condição jurídica dos nascituros. Exatamente. A lei confere direitos a pessoas que ainda não nasceram. Os nascituros. E um desses direitos é a deferição de sucessões sem qualquer restrição, não é, Sr. Doutor? Sim, doutora, mas sabe que podemos combater isto em tribunal, não sabe? E que podemos requerer testes de ADN e que podemos questionar a legalidade de atribuir um imóvel a uma criança que nem sequer vai conhecer o pai. Sei que nos podemos arrastar com este processo em tribunal durante provavelmente anos. Mas será isso que quer, Dona Ana Paula? Vou ter um neto. Não acha que já chega de desentendimentos? Eu quero muito que este filho tenha ligação com a sua família. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, não é preciso dizer mais nada. Ouça, eu sei o quanto gostava do Hugo. E acho que também vai gostar muito do seu neto. Senhora Juíza, ilustre procurador, caro colega, em primeiro lugar, os factos que para nós estão inequivocamente provados são: a minha constituinte estava parada quando foi literalmente abarroada pelo carro do arguido. O arguido circulava manifestamente em excesso de velocidade. O arguido abandonou o local do acidente. A seguradora do arguido assumiu a sua responsabilidade, dando-se como culpada no acidente. Porém, uma das testemunhas que seguia no carro do arguido disse que ele, o arguido, lhe pediu que ficasse no local do acidente, assegurando-se do socorro da sinistrada. Mas não creio que este tribunal dê credibilidade a este testemunho, dada a relação de amizade que a testemunha tinha com o arguido. Assim sendo, meritíssima, os factos apurados, mais concretamente o ter abandonado o local do acidente sem ter prestado o auxílio necessário à vítima, nem providenciado o seu socorro, incorrem os elementos constitutivos do crime de omissão de auxílio que é imputado ao arguido, pedindo a sua condenação. Tenho dito. Obrigado. Meritíssima, como referiu o meu colega, o que importa aqui é apurar a verdade. Mas a verdade não é um conjunto de factos. A verdade é um todo que mostra o que verdadeiramente aconteceu. Na noite do acidente, o arguido, um músico famoso da nossa praça, abandonou um local de diversão que frequentava, fustigado pela pressão de ser reconhecido e perseguido pela pessoa que, ironia das ironias, se iria mais tarde cruzar no seu caminho, numa manobra perigosa que provocou o acidente entre ambos. Apesar de consciente dos dissabores que o mediatismo lhe pode causar, o arguido pediu à pessoa que o acompanhava para telefonar às autoridades e não deixou o local sem antes garantir que o amigo lá ficava e quando percebeu que outras pessoas estavam a chegar. Ora, de acordo com o artigo 200 do Código Penal, a prestação de auxílio pode ser feita por ação pessoal
ou terceiros promovendo o socorro. Assim sendo, a atitude do arguido não incorre neste tipo de crime legal. Apesar disto, e apesar de entender como se demonstrou que a culpa do acidente se deveu à manobra perigosa da senhora Filipa, o senhor Adriano solicitou à sua companhia de seguros que pagasse todos os danos causados pelo acidente. Ora, esta atitude é reveladora de um caráter invulgar e que não se coaduna com a acusação de omissão de auxílio. Só a absolvição fará a justiça que aqui peço. Adeus, doutora. Olá, princesa. Então, já por aqui. Nós tínhamos combinado às 7h30, certo? Certo, mas... Ai, que susto com esta confusão toda e com o desejo de fugir daqui contigo. Pensei que me tinha confundido na hora. Olha, querido amor, aconteceu uma coisa muito boa para nós, mas má para o nosso fim de semana. Então? Aquela atriz brasileira, a Emma qualquer coisa, sabes? Vem cá fazer a promoção do novo filme do Meirelles e as nossas agências acharam que seria um estouro se nós aparecêssemos os dois juntos este fim de semana em Lisboa. É ótimo, não é? É. Sei, tu é que sabes. Vê lá a tua vida. Querida, é só fachada, é encenação. Tu estiveste no meu mundo, tu viste como é. Tá bem. Falamos mais logo, tá bem? Logo. Logo já devo estar num bar onde, imagina, só entras se tiveres um código secreto enviado por SMS. Fantástico, não é? É. Então até... Até segunda. Vemo-nos segunda-feira, tá bem? Até logo, meu amor. Trouxe-te isto, já me esquecia. São os bombons de cacau e avelã. Ótimos. Eu próprio já comi alguns. Tchau. Júlia, o que é que se passa? Nada, Bruno. Comigo nunca se passa nada. Diz. No artigo 200 do Código Penal, no que ao presente caso interessa, incorre na prática de um crime de omissão de auxílio quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada por acidente, que ponha em perigo a vida, a integridade física ou liberdade de outra pessoa, deixar de lhe prestar auxílio necessário, seja por ação pessoal, seja promovendo o socorro. Além disso, neste artigo também se estabelece que a omissão de auxílio pode não ser punível quando se verificar grave risco para a vida ou integridade física do omitente ou quando, por outro motivo relevante, o auxílio lhe não era exigível. Ora, dos factos provados, não decorre que o arguido tenha omitido o dever de cuidado que lhe era exigível no exercício da condução do seu veículo, nomeadamente não se provando que tivesse violado quaisquer normas estradais. Por outro lado, o veículo conduzido pela assistente do processo incorreu numa manobra perigosa que levou ao acidente. Após este ter acontecido, e sem que tivesse tido culpa, o arguido ainda foi responsável pelo alerta às autoridades e respectiva tentativa de mediar os danos sofridos, deixando no local uma pessoa da sua confiança para se assegurar do que fosse necessário perante aquela situação de acidente. Improcede, pois, a acusação, porque não provada, absolvendo-se em conformidade do arguido quanto ao crime de omissão de auxílio. Oh, doutor, obrigado. O que é que eu posso fazer por si? Uns bilhetes para o meu próximo concerto? Não se preocupe, os meus honorários são suficientes. Adeus, boneca.
Depois mando-te um autógrafo. Explique-me só uma coisa. Se você saiu mais cedo, como é que foi apanhar depois com um avanço tão considerável? Doutor, vou-lhe contar uma coisa. A fama é a mais poderosa das drogas. E por mais que eu queira, não me consigo ver livre dela. Nem dela, nem das mulheres que fazem tudo para partilhar 5 minutos na cama comigo. Vais ficar aí? É só mais um bocadinho. Tu tinhas razão, eu não sei o que é de dizer. Mas continuo a pensar que desistir não é solução. Por que é que não me disseste isto antes? Porque eu te queria poupar. A mim? Raul, tu és obcecado pela morte. Tu precisas de gargalhadas e combates e picardias para te sentires vivo. E eu estou a morrer. Vamos embora. Vamos. Guilherme, como é que conseguiste falhar isso? É preciso ter jeito, minha cara. Jeito para falhar quando se está a ganhar e jeito para andar torto quando se julga que se assustou no rumo. Já bebeste um bocadinho demais, não? Não perdi, não bebi nada demais. Eu... Está aí na minha hora. Vou-me embora que eu ainda quero fazer uns telefonemas para Bruxelas. Boa noite. Boa noite. É ele. Will? A surprise? What? Here? Where? Where are you? I can see you. To steal your heart is my goal. You're my love, my emotion. Loneliness will never be the same. And now I know that the time in my hands will ever be the same. As I'm falling, and now I know that the time in my hands will blossom every day. As I'm going down
love.